tudo bem? Passando aqui para dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, da minha igreja, e dizer que eu tenho plena convicção que toda essa situação está no controle do Senhor e logo logo nós estaremos juntos outra vez. Beijos! Olá, irmãos. Em breve isso tudo vai passar e estaremos juntos louvando e glorificando ao nome do Senhor. Beijo, estou com saudades. Olá, irmão. Em breve isso tudo vai passar. Beijo, tô com saudade. Te amo. Eu me chamo Arlene, moro em Porto Seguro. Tenho assistido as programações da Igreja Presbiteriana de Camaquã e tenho sido muito abençoada. Olá, meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Deus esteja com todos. Quero saudar os irmãos da Igreja Sede e congregações e a todos que estão nos acompanhando nesta live. Para dar início à nossa escola dominical, vamos fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus. Vamos acompanhar a nossa irmã Leide, da congregação da Cidade Alta, em oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Muito obrigada, Deus, por esse momento, meu Pai, na Tua presença. Obrigada, Deus, porque até aqui, ó Deus, Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Deus, porque, ó Deus, vemos, ó Pai, a Tua mão, ó Deus, sobre nossas vidas. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos dado, ó Deus, sabedoria, Pai, para estar, ó Deus, lidando, ó Pai, nesses dias tão difíceis, meu Pai. Que o Senhor possa estar, ó Deus, passando as Tuas mãos sobre nossas vidas. Que o Senhor possa estar agindo, ó Pai, no meio do Teu povo e nos dando sabedoria. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor já tem feito, ó Pai, na vida do Teu povo. E vai continuar fazendo, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelo Teu sustento, ó Pai, nas nossas vidas. Continua, ó Pai, nos sustentando, nos orientando e nos dando sabedoria. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mesmo em meio às dificuldades, sempre temos motivos para agradecer a Deus, que a todo tempo tem cuidado de nós. Neste mês de junho, o tema da nossa escola é os atributos de Deus. Hoje estaremos aprendendo mais um atributo. O atributo central de hoje é a bondade de Deus, que é perfeição absoluta e felicidade perfeita em si mesmo. Dentro desse atributo, aprenderemos sobre dois aspectos da bondade de Deus. O primeiro é a misericórdia. Convido a todos para juntos abrirmos nossas Bíblias e fazermos a leitura no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 34. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 34. Diz assim a palavra do Senhor: Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia é a bondade de Deus demonstrada para com os que se acham em estado de miséria por causa do pecado, independentemente dos seus méritos. Neste momento, teremos a participação do nosso irmão Arri, que estará cantando o hino 62 do nosso inário, que nos fala de gratidão. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço
pão de cada dia, água que alivia a sede dura, o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Esse hino que acabamos de ouvir retrata bem a bondade de Deus com a nossa vida. Já aprendemos o que é misericórdia. Agora vamos aprender o segundo aspecto da bondade de Deus, que é a graça. Para isso, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça é o ato divino de conceder ao pecador toda a bondade de Deus, a qual ele não merece receber. Neste momento, vamos louvar o nosso Deus, com a nossa irmã Roberta, com um cântico que nos fala da grandeza do nosso Deus. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande
Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que cântico maravilhoso! Grande é o Senhor, o único que é digno de todo louvor e adoração. Agora vamos ter um momento especial de oração com o nosso evangelista Robson, clamando a Deus por fortalecimento espiritual e também em favor das pessoas que estão passando por problemas e dificuldades neste momento de pandemia. Graça e paz, meus irmãos. Nós queremos deixar o nosso abraço a todos vocês que acompanham a nossa escola dominical. Vivemos tempos difíceis, não é verdade? E, de fato, precisamos buscar em Deus o fortalecimento espiritual. Vamos orar? Deus bendito, em nome de Jesus, Pai, neste momento nós queremos orar ao Senhor, buscar a Tua presença, meu Deus, suplicar o fortalecimento, Pai, que encontramos somente em Ti. Eu oro ao Senhor, meu Deus, suplicando a Tua graça sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada pessoa, Pai, que nos acompanha nesse momento, meu Deus, e que carece do Teu fortalecimento, Pai. Que o Senhor visite a cada um de nós, que o Senhor nos fortaleça também na área emocional, Senhor, principalmente nesses dias de pandemia, na qual estamos todos confinados em nossas casas. Tende misericórdia, Deus. Nós também queremos orar, Pai, suplicando ao Senhor a Tua providência na vida de cada pessoa, meu Deus, que tem enfrentado dificuldades nesse período. Meu Deus, suplicamos a Tua graça, suplicamos a Tua provisão e a sabedoria necessária, meu Deus, para que venhamos a ter o sustento, o pão de cada dia em nossos lares. Tende misericórdia de nós, Senhor. Nós oramos suplicando a Tua graça e a Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de Deus seja derramada em nosso favor. A palavra do Senhor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz assim: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Apesar de não estarmos congregando, quero salientar aos nossos irmãos a importância de continuarmos dizimando e ofertando ao Senhor, pois precisamos manter os nossos compromissos com pastores, evangelistas, missionários, seminaristas e também
com a manutenção da nossa igreja nos serviços essenciais. Você pode fazer a entrega do seu dízimo e sua oferta diretamente ao tesoureiro, ou através de depósito ou transferência bancária, na conta da Igreja Presbiteriana de Camaquã, que está aparecendo na tela. Chegou a hora de saudar nossos aniversariantes desta semana. Dia 21, temos nosso irmão Dunga. Dia 23, temos a nossa irmã Nilda e a nossa irmã Leide. Dia 24, nossa irmã Josiele e nosso irmão Rodrigo Chagas. Dia 26, o pequeno Júlio César. E dia 27, temos o diácono Kennedy e a nossa irmã Lília. Que Deus continue abençoando a vida de cada um desses irmãos. Também saudamos as pessoas que têm acompanhado a nossa escola bíblica. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Agora, o nosso irmão diácono Marlon estará fazendo uma oração pelos dízimos e ofertas e também pelos aniversariantes e visitantes. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai grandioso, muito obrigado, Deus, por esse dia, por essa oportunidade que Tu nos deste, por mais um culto, meu Pai. Nesse momento, queremos agradecer pelos dízimos e ofertas, meu Pai. Sabemos que muitas pessoas estão desempregadas, muitas estão com algum tipo de dificuldade, mas sabemos que o Senhor tem nos sustentado a cada dia, meu Pai, e cada vez mais vai nos sustentar, porque sabemos que nós cremos no Senhor, meu Pai, e confiamos somente em Ti, meu Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando, possa também estar abençoando aqueles que estão tendo condições de estar ofertando, aqueles que não estão tendo condições. O Senhor continue abençoando, meu Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é digno de ser louvado, meu Pai. Nós também queremos agradecer pelos aniversariantes dessa semana, cada aniversariante que está fazendo aniversário, que o Senhor possa estar abençoando, que nesses momentos difíceis, meu Pai, nós devemos lembrar sempre do Senhor, meu Pai. Nós devemos agradecer por mais um ano de vida, meu Pai. Então, esses aniversariantes devem agradecer por ter concedido mais um ano de vida, meu Pai. Posso também estar abençoando a vida de cada irmão que está em sua casa, a vida de cada pessoa, de cada visitante que está acompanhando esses cultos, meu Pai. Que o Senhor tenha um propósito na vida de cada um. O Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esses dias têm sido desafiadores para a nossa igreja. A programação online é uma novidade para todos. Então, juntos com nosso irmão Juan, iremos orar pelas pessoas que estão à frente desse projeto, para que Deus esteja cuidando e capacitando a cada um. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, Senhor, nós agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida. Nós agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar se aproximando mais de Ti, ó Deus, mesmo nesse momento de isolamento social e nesse momento, ó Pai, que várias pessoas estão afastadas, ó Pai, da igreja. Nesse momento, ó Pai, especial, queremos estar pedindo que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, essas pessoas que estão na frente, na liderança, as pessoas que estão contribuindo para que, mesmo nessas dificuldades, aconteçam cultos, né, online, os pastores, presbíteros, evangelistas, todas as pessoas de todas as congregações da igreja, que o Senhor possa estar abençoando elas, Pai, que o Senhor possa estar dando entendimento e que com isso nós possamos estar fazendo somente para a Tua vontade, ó Pai, que nós possamos estar fazendo somente a Tua obra, que o Senhor possa estar abençoando todas essas pessoas, abençoando as pessoas que estão assistindo, que mais pessoas possam estar aproximando, ó Pai, porque nós sabemos que nós devemos fazer o melhor para Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Chegou agora a parte mais importante da nossa escola, o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Fique atento ao que Ele quer falar ao seu coração, através do seminarista Pedro Igor. Irmãos queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um domingo para aprendermos sobre o nosso Deus. É sempre bom estar com os irmãos, aprendendo mais acerca do nosso Senhor.
Nós iremos dar continuidade à série de estudos sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento. Mas antes de nós aprendermos mais um dos nomes de Deus que revelam características especiais do nosso Deus, nós vamos orar, pedindo a Ele que possa nos abençoar, abrir a nossa mente, para que possamos entender os ensinamentos desta manhã. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais este dia que o Senhor nos concedeu, por mais um domingo, o dia do Senhor. Pai, que possamos aprender mais acerca de Ti. Que esses ensinamentos, Senhor, de hoje, possa nos ensinar mais acerca de quem o Senhor é e também trazer mudança, trazer vida para nós. Pai, nos abençoe, fala ao nosso coração. Ensina-nos, Deus, por meio da Tua vontade, para que possamos ser luz em meio a este mundo de trevas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos aprender mais um nome de Deus do Antigo Testamento. E que nome é esse, né? Esse nome aqui. Veja como ele está escrito na língua hebraica. Vale ressaltar para os irmãos que eu sempre mostro, né, a questão da língua hebraica, porque é importante nós termos a concepção que na palavra de Deus, ali no texto hebraico, na língua que Deus escolheu para se comunicar no Antigo Testamento com o seu povo, né, esses nomes realmente estão lá, cravados, escritos, né, testificados por meio desta língua maravilhosa que é a língua hebraica. E o nome que nós vamos estudar hoje é este aqui. E como nós podemos transliterar este nome? Como podemos ler estas palavras? Assim, Or Israel. Or Israel. Como esse nome de Deus se encontra nas nossas Bíblias. Como é que nós podemos ver isso, este nome, na nossa Bíblia em português? Desta maneira: a luz de Israel. A luz de Israel. Como nós já estamos aprendendo em outros estudos, Israel hoje é o lugar onde o povo de Deus se encontra. Não é mais a nação. O apóstolo Paulo vai deixar bem claro isso. Então Deus, ele é a luz do seu povo. E certamente você que está me ouvindo neste momento, você fala várias vezes que Deus é luz. Nós falamos isso. Deus é luz. Mas o que significa Deus ser luz? Como nós podemos aplicar isto à nossa vida? E é o que nós iremos aprender hoje. Mas, como de costume, precisamos testificar, precisamos ver onde este nome está escrito. Então, pegue aí a sua Bíblia, para que nós possamos ver esse texto, ler esse texto. Mantenha a sua Bíblia aberta, é uma orientação que eu sempre tenho dado, para que você possa saber onde os textos se encontram. Faça anotações para que em necessidades futuras de vir até o texto, você possa já ter em mente o que o texto tem a ensinar, tá certo? Então, o que está escrito em Isaías capítulo 10, verso 17? Isso aqui. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria num só dia. Veja aqui, porque a luz de Israel, essa luz de Israel que o profeta Isaías está testificando por meio de oráculo, de profecia, é o Senhor. Ele é a luz de Israel. Mas o que isso significa? O Senhor ser a luz de Israel. E é isso que nós iremos aprender. Vamos lá. Vamos entender esse conceito de luz.
no Antigo Testamento. Bom, o conceito de luz nas Escrituras é algo muito importante. A luz é que trazia uma ideia de vida e felicidade. Essa palavra luz trazia uma ideia de vida, de felicidade para o povo. Então, por isso que era muito importante. Era um contraste que existia com as trevas, com a noite. Era sempre conhecido como momentos difíceis, momentos de pavor, de terror. Mas a luz do dia, por vezes a luz do sol, era apresentada na poesia hebraica, nos escritos de sabedoria hebraico, no Antigo Testamento, como sendo uma ideia de vida e felicidade. Isso fica claro, por exemplo, quando nós abrimos as nossas Bíblias lá em Gênesis capítulo 28, verso 11. Eu peço que você preste bastante atenção nisso. O texto ele vai falar sobre Jacó. E após Jacó ter enganado seu pai, usurpar ali a bênção que não era dele, humanamente falando, claro, a gente sabe que tudo está nos propósitos de Deus. Mas vamos ver que quando Jacó estava indo para a casa de Labão, existe o relato que ele parou em um determinado lugar e o sol se pôs. Lá em Gênesis, capítulo 28, verso 11. E o sol se pôs. Então Jacó arrumou ali uma pedra, deitou na pedra, sonhou, teve a visão da escada, anjos descendo e subindo. Ele teve ali uma visão da glória de Deus. O texto continua, as narrativas sobre Jacó continuam. Ele chega até a casa de Labão, ele tem ali que trabalhar 7 anos por causa de uma mulher, foi de alguma forma induzido a estar com uma mulher mais velha, que foi Lia, e depois com a irmã mais nova, que ele amava, Raquel. E a partir disso, Jacó ele vai passando por dificuldades, ele vai passando por lutas, ele vai tendo choques ali com Labão. Ele vai sendo alvo de inveja. Depois ele sai da casa de Labão, pega ali as suas esposas, seus filhos e parte daquele lugar. Depois tem mais problema na frente. Então passa-se toda uma história na vida de Jacó. Só depois que Jacó encontra ali um homem, provavelmente um ser celestial, alguém da parte de Deus. João Calvino, por exemplo, acredita que ali era Cristo, era o próprio Cristo, era uma teofania, era o ser divino, Jacó luta ali com Deus. E você vai ver lá no capítulo 32, do verso 31, capítulo 32 de Gênesis, no verso de número 31, você vai ver que só depois de tudo isso que a narrativa "e nasceu-lhe o sol" acontece. Veja, em Gênesis 28, quando ele começa na sua caminhada como usurpador, Jacó, depois de passar por tudo que ele passou, só quando ele tem um encontro com Deus, Moisés, que foi quem escreveu o Gênesis, coloca: e o sol nasceu. O sol se pôs lá em 28:11, e depois que ele tem um encontro com Deus, que o seu nome é mudado de usurpador para Israel, pai ali de numerosa nação, que lutou com Deus, o homem que lutou com Deus e venceu, como um guerreiro, não venceu a Deus, mas dentro dos propósitos, os irmãos sabem disso. Aí vai aparecer a narrativa: e o sol nasceu. Então é muito importante essa ideia na mente do povo do Antigo Testamento. Essa ideia de
de luz e trevas, de dia e noite, do sol e da noite. O sol significa a luz do dia significa bênçãos. Então, essa é uma ideia clara, vida de felicidade no Antigo Testamento. E isso justifica as frequentes comparações entre Deus e luz. Se para o judeu a vida, a questão da luz era vida e felicidade, nada melhor do que comparar com a verdadeira vida e com a verdadeira felicidade, que é Deus. Deus, então, ele é a luz, que os homens precisam, que o seu povo precisa. Devemos ver também que a glória resplandecente de Deus ilumina a terra, ou seja, o Senhor resplandece, ele é uma luz resplandecente de maneira tal que ilumina toda a terra. Nós vamos ver aí essa narrativa em Ezequiel capítulo 43, verso 2. O que mais que nós podemos ver? Que ele é o ilustre que resplandece. Vamos ver esse texto, irmãos, que está aí no Salmos de número 76, Salmo de número 76, verso de número 4. Salmo de número 76, verso 4. Eu tenho dito para os irmãos que os Salmos é de grande riqueza para compreendermos quem é o nosso Deus. Nós estamos vendo isso nos nossos estudos. Salmo 76, 4 diz assim: Tu és o ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. O ilustre, né? Aquele que é como uma luz muito forte, que se estende. Então, essa é a ideia apresentada aqui no texto. É a mesma palavra, é a mesma raiz hebraica que nós lemos no texto de Isaías 10. Ilustre luz, certo? O que mais? A Bíblia nos diz que ele é o sol da justiça, no sentido de ser fonte de luz. Nós temos isso aí em Malaquias, capítulo 4, verso de número 2. Então, abra aí a sua Bíblia em Malaquias 4, verso de número 2. Diz assim: Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Veja, essa ideia aqui de sol da justiça é como fonte de luz para aqueles que temerem, né, a palavra e os ensinamentos do nosso Deus. Então, todas essas ideias aí estão inteiramente ligadas ao nosso Deus. O que mais? Ele é a luz que se levanta sobre o seu povo. Vamos ver isso aqui em Isaías, capítulo 60. Livro do profeta Isaías, no capítulo 60, do verso 1 ao verso 3. Disse: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Aqui, meus irmãos, é uma ideia clara de profecias que aconteceriam sobre o povo de Deus, né? Sobre a luz que se levantaria sobre um povo caído, um povo em trevas, que viria a ver a glória do Senhor. A luz atrairia, né, os povos, os reis, para ver esse esplendor, essa luz que se levanta sobre o seu povo. Então nós temos essa ideia bem clara aqui nas Escrituras. O que mais? Ele é a luz perpétua
perpétua do seu povo. Ainda no capítulo 60 de Isaías, nos versos 19 e 20, nós temos a seguinte afirmação: Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Tá? Então nós temos aqui a ideia de que o Senhor é a luz perpétua do seu povo. Mais importante, mais benéfica do que a luz do sol, a luz da lua. Veja aqui no verso 20 que a ideia de o sol não se pôr, ou seja, nunca mais se porá o teu sol, é equivalente à ideia que nós vimos acerca de Jacó, né? Quando no Antigo Testamento essa ideia vinha do sol se pôr sobre a vida de alguém, eram momentos de trevas, de lutas, de dificuldades. E aqui nós temos uma promessa, né? Nunca mais se porá o teu sol. Não se porá mais o sol sobre Israel, né? Sobre Jacó, que é a descendência, no sentido de descendência. Tá? Então nós temos essa ideia bem clara aí nas Escrituras, que esta ideia de vida e felicidade é uma comparação totalmente fixa com o nosso Deus, porque Ele é o resplendor perfeito, Ele é aquele que resplandece, Ele é o sol da justiça. Apesar, irmãos, do Antigo Testamento, de algumas maneiras, segundo alguns estudiosos, evitar comparar Deus com o sol, porque naquela época algumas divindades dos egípcios e de outros povos que existiam eram relacionadas ao sol. Então o Antigo Testamento evita isso, mas por vezes demonstra realmente que Deus é o sol perfeito, é o sol que brilha mais do que qualquer outro, no sentido de fulgor, de resplandecer como o sol, tá? Ele é o sol que se levanta sobre o seu povo e é a luz perpétua do seu povo. Ele também é a luz que se torna como um fulgor destruidor. Aí nós aplicamos ao texto de Isaías, que nós lemos há pouco. Em Isaías capítulo 10, verso de número 17. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrasa e consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria num só dia. Nós temos aqui no contexto dessa passagem a ideia de que os assírios eles arrogavam para si toda a glória que tinham. Os assírios naquela época era o povo que dominava, né, o mundo no sentido de ter um exército grandioso, tinha domínio sobre vários povos. O próprio texto vai dizer que o Senhor afirma que os usava como instrumento de punição para outras nações. Mas os assírios eles se achavam grandiosos, eles confiavam nos seus deuses. Inclusive algumas das divindades assírias eram referentes ao sol. Deuses que tinham nome, mas que apresentavam a ideia de sol. Então, eles tinham essa ideia em mente. E aí vem os oráculos de Deus, as profecias de Deus. Deus meio que zombando aí dos assírios, mostrando que eles nada mais são do que um povo que estava sob o domínio dele, mas que ele, o próprio Deus, mostraria o seu poder e seria como luz que se tornaria como um fulgor destruidor para destruir os assírios. Nós vamos ver aqui no livro de Isaías, nós vamos ver na história, nós vamos ver no sentido de todo aqui esse tempo que realmente os assírios foram derrotados terrivelmente por Deus, miraculosamente por Deus. Então ele é luz. É a luz que abençoa, que dá vida, mas é uma luz que radia a tal ponto que se torna um fulgor destruidor. Aí nós apresentamos também a ideia que Deus ele é a luz que pune, né? Que traz justiça à impunidade.
Então isso deve ficar bem claro também na nossa mente. Deus é luz. Então isso, irmãos, deve abranger a nossa mente, né? Abranger a nossa mente, para que nós possamos compreender a cada dia que o Senhor ser luz traz toda essa ideia que nós acabamos de falar. Bom, agora tem algo que nós precisamos compreender, meus irmãos, da melhor maneira possível. Que essa luz é conhecida no Novo Testamento com outro nome. Esse Deus que é luz é conhecido no Novo Testamento com outro nome. É interessante nós observarmos que na história do povo judeu, esse conceito de luz sempre esteve muito claro. Isso poderia ser visto nas celebrações, por exemplo, na festa de Sukkot, ou festa dos tabernáculos. Era o tempo onde o povo se reunia ali em Jerusalém e habitavam no período ali de mais ou menos uma semana em tendas, onde os peregrinos vinham das diversas partes onde estavam espalhados, o povo de Israel estava espalhado e vinha para comemorar. E nesse período da festa dos tabernáculos, da festa de Sukkot, como assim é chamada, né? Existiam alguns rituais interessantes, como por exemplo o sacerdote que passava pelas ruas de Jerusalém vestido com uma estola, né? Com uma veste sacerdotal de linho, uma coisa assim meio que gloriosa, né? Vamos trazer essa ideia. E até o poço de Siloé, pegava água dentro de uma jarra, voltava, derramava sobre o lugar dos sacrifícios no templo. E tinha um ritual que era muito interessante, que pouco se fala desse ritual. Mas é interessante, principalmente no estudo que nós estamos falando, compreendê-lo. No último dia da festividade, da comemoração, 4 candelabros de 25 metros cada um. Imagina aí, 4 candelabros de 25 metros cada um. 25 metros é uma coisa bem alta. Eram colocados no Pátio das Moças. Essa nomenclatura Pátio das Moças, tá? Era o pátio, era uma parte da estrutura do templo de Jerusalém naquela época. E tinha uma área chamada de Pátio das Moças. Era uma área que tinha 4 extremidades, e nessas extremidades se colocavam esses candelabros gigantes e botavam escadas ali para que jovens da família sacerdotal pudessem subir e estar alimentando esses candelabros com óleo, porque era um fulgor enorme. E na última noite dessa comemoração, a cidade de Jerusalém ficava iluminada. A cidade de Jerusalém ficava um espetáculo que chamava a atenção. A luz tomava conta daquela cidade, aqueles candelabros, aquele fogo, aquele fulgor iluminava toda a cidade, né? Trazendo a ideia de que quando o povo habitava em tendas, né, no período da noite, Deus também iluminava para que seu povo pudesse enxergar. Talvez uma menção clara à coluna de fogo, né, que guiava o povo no deserto, que trazia luz em meio à escuridão do deserto. Mas é interessante nós observarmos que certamente, pelo menos por 3 ocasiões, alguém estava vendo essa celebração na festa dos tabernáculos. Enquanto os judeus estavam se maravilhando com toda aquela luz, esse alguém dizia: eu sou a luz do mundo. Os candelabros iluminavam somente Jerusalém. Mas aquele que estava falando iluminava não só a Jerusalém, não só a Israel, mas a todo mundo. Então essa luz é conhecida
no Novo Testamento por outro nome. Jesus é a luz do mundo. Vamos ver alguns textos. Eu sei que esses textos aí de João, principalmente aí as irmãs de Camaquã, que são irmãs que eu posso testificar que leem bastante a Bíblia, que conhecem a Bíblia, que se interessam pela palavra de Deus, e glória a Deus por isso. Sei que podem falar até de cor essas palavras, mas vamos lê-las aqui. João 8, 12. O que está escrito? De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que maravilha, meus irmãos. João 9, 5 diz assim: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então veja, Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz que é a única luz, na verdade, do mundo. Ele é a luz perfeita que traz fulgor, que traz aquilo que o mundo precisa. Ele é a luz, ele é a vida, ele é a felicidade. Que maravilha, irmão, sabermos disso. O que mais? Jesus é a luz dos homens. Vamos lá para João 1, de 4 a 5. João 1, de 4 a 5. Diz assim: A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então veja aqui, ele era, mas é também a luz dos homens. João está fazendo aqui um prólogo, um início, um relato de quem era Jesus. Quando João escreveu estas palavras, Jesus já tinha subido em ascensão aos céus. Então ele é a luz dos homens. 12:46 também fala isso. Jesus diz: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então ele é a luz que traz vida, que traz esperança, que tira o homem das trevas, do cativeiro, do calabouço da escravidão. Então toda a ideia, irmãos, que nós vimos no Antigo Testamento se aplica claramente ao Senhor Jesus. Ele é o cumprimento perfeito, ele é o Deus perfeito, é o Senhor da luz, a luz de Israel, a luz do seu povo. Jesus também é a luz que o mundo não suporta. Vamos ver esse texto. João 3,19. João 3,19 diz assim: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus é a luz perfeita. Só que o mundo não suporta essa luz. O mundo prefere estar nas trevas. O mundo e os filhos do mundo, os filhos das trevas, preferem achar mais prazer neste mundo, nas coisas do mundo, nas coisas das trevas, na carnalidade, do que simplesmente amar esta luz que é perfeita. E outra coisa que nós devemos entender, irmãos, que por causa do Senhor Jesus Cristo, por Ele ser luz, por ser a luz que guia a nossa vida, que nos libertou das trevas, a luz que é a única esperança para o mundo, nós também nos tornamos luz. É interessante esse conceito que eu já venho passando para os irmãos. Por exemplo, eu já falei sobre o amor de Deus. Deus nos amou e nós devemos colocar em evidência esse amor de Deus para conosco, dando também a outras pessoas, demonstrando este amor de Deus e muitas outras coisas. Deus nos perdoou e por isso também nós devemos perdoar. Então é a ideia de refletir tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Então assim nós também devemos ser luz.
para outras pessoas. Nós fomos alcançados por essa luz. Por causa dele, nós nos tornamos luz em meio às trevas. E devemos também ser luz para outras pessoas. Conforme está escrito aí no Evangelho de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 5, do verso 14 ao verso de número 16. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Seja luz, meus irmãos, sejam luz. Nós fomos alcançados por essa luz. Então, Cristo vai nos dizer que nós nos tornamos a luz do mundo. Essa luz não pode ser escondida. Essa luz ela deve continuar em vigor, brilhando em meio ao mundo de trevas. E nós devemos ser luz para que outras pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós estamos em um mundo bagunçado. Veja aqui que essa imagem retrata bem isso, né? Um mundo bagunçado, esmagado, jogado. Mas nós somos a luz que estamos no meio de tudo isso. É interessante que o Senhor, no Antigo Testamento, ele se revelava com este poder grandioso, esse esplendor, coisas miraculosas, coluna de fogo. Mas hoje ele apresenta-nos essa ideia que nós somos o milagre que vai resplandecer e as pessoas entenderem que ele é luz. E nós estamos, irmãos, em uma situação onde as pessoas estão literalmente nas trevas. Elas não estão conseguindo enxergar a solução. Olha para um lado, escuridão, olha para outro lado, escuridão. As pessoas estão sem um guia, né? Porque além de estarem jogadas nos seus delitos e pecados, os tempos difíceis que nós estamos vivendo traz ainda mais cegueira, mais desespero. Imagine você num lugar todo escuro, né, sem enxergar nada. Certamente isso traz desespero. Então essa é a ideia. Há poucos dias eu estava no Facebook e em uma postagem comum, não tinha nada demais, alguém comentou que ela estava comentando ali naquela postagem para dizer que a vida dela não tinha mais sentido e que ela não tinha mais vontade de viver. Então outras pessoas, graças a Deus, crentes, né? O povo de Deus faz realmente diferença, colocaram ali uma mensagem, eu coloquei, né? Falando que Jesus era a esperança. As pessoas colocaram dizendo, Jesus é a esperança para você. Mas esse é o retrato do que está acontecendo hoje. Cegueira, trevas, tudo escuro, ninguém consegue enxergar onde deve ir, como deve ir, por que deve ir. Mas a luz de Jesus Cristo deve resplandecer em nós, para que as pessoas olhem e falem, não, em meio a esse mundo de escuridão, de trevas, é aquele caminho que eu devo seguir. A igreja de Camaquã, as congregações devem ser luz em meio às trevas, para que a população das localidades possam olhar e dizer, não, ali é a luz, é lá que nós devemos ir. E é nessa luz que as pessoas vão encontrar esperança, que as pessoas vão encontrar o Deus da luz, o Senhor Jesus Cristo, a luz que dissipa as trevas, a luz que traz vida, a luz que é fulgor, é um brilho perfeito. Então, esta é a ideia, irmãos. Deus é luz. Cristo é a manifestação perfeita, visível dessa luz. E nós nos tornamos luz por causa do Senhor Jesus Cristo, do Deus da luz de Israel, a luz do seu povo, para sermos luz neste mundo de trevas. Certo? Então, esta é a ideia, meus irmãos. E agora nós vamos
assim fazer algumas aplicações essenciais. O que nós aprendemos hoje? Que Deus é a luz do seu povo. Isso deve estar bem claro na nossa mente. Vida e felicidade só podem ser vistos em Deus. Em lugar nenhum você vai achar isso a não ser em Deus. Creia. Cristo é a manifestação perfeita dessa luz, visível, compreensível. O Deus homem que veio morrer na cruz do Calvário para ser a luz perfeita deste mundo de trevas. E que nós devemos ser luz para um mundo em trevas. Nos tornamos luz para sermos luz para outras pessoas. E assim, meus irmãos, nós chegamos ao fim de mais um estudo da palavra do nosso Deus, aprendendo mais sobre o nosso Senhor, que Ele é a nossa luz. Então, neste momento nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, agradecendo porque Ele é a nossa luz e pedindo a Ele que possa nos fazer luz para guiar as pessoas neste mundo de trevas. Vamos orar? Soberano Senhor, obrigado por mais este domingo, este dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Pai, obrigado por nos ensinar que Tu és a luz, Deus, que traz vida, que traz felicidade, a luz perfeita, a luz que se torna um fulgor tão grande que dissipa os seus inimigos, a luz que se manifestou em corpo humano para trazer esperança e a luz que nos torna luz para sermos esperança para outros povos. Deus, deixe esta verdade clara em nós. Senhor, crava no nosso coração para que possamos entender o significado maior do Senhor ser luz e de sermos luz neste mundo. Abençoa o Teu povo para que seja luz, luz em meio às trevas, e que vivam na luz que é o Senhor, que não possam se iludir com as trevas deste mundo, mas amar a luz, que é boa, perfeita e agradável. Dê um resto de dia em paz para os teus filhos, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste momento nós vamos ter aí o resultado da enquete que foi lançada no YouTube e logo depois nós vamos ter o estudo para crianças com o nosso irmão Diego e a nossa irmã Ana Carla. Então que Deus os abençoe. Até mais. Que bom, irmãos, ouvirmos a palavra do Senhor. Que possamos guardar essa palavra em nosso coração e colocar em prática na nossa vida. Que Deus abençoe o nosso irmão Pedro. Meus queridos, durante a semana nós lançamos uma enquete no canal da igreja. Perguntamos: quais apóstolos disseram a seguinte frase: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Demos 3 alternativas: Tiago e Pedro, André e Tiago, Pedro e João. E a resposta correta é Pedro e João, conforme podemos ver em Atos 4, 19 e 20. O objetivo é estimular os irmãos à leitura da Bíblia. E o desafio dessa próxima semana será a leitura do livro de Esdras. Logo após a nossa programação, estaremos lançando a enquete no canal do YouTube. Você deverá responder e depois conferir a sua resposta através da leitura do livro de Esdras. Teremos agora a escola para as crianças com nosso seminarista Diego e a missionária Ana Carla. Permaneça conosco. Logo após, estaremos retornando para o encerramento da EBD. Vai começar a EBD com o tio Diego e tia Ana Carla. Ai, meu Deus, já tá na hora. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início agora à nossa escola dominical com uma oração. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos por mais esse domingo, te agradecemos por cada criança que está assistindo o vídeo, que está dedicando o domingo ao Senhor,
Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a servir ao Senhor nesse dia, a louvar ao Senhor de todo o nosso coração e aprender mais sobre a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. O versículo de hoje está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina que fazer missões ou pregar o Evangelho é o dever da igreja, é o dever daqueles que são discípulos de Jesus. E ele nos ensinou a fazer outros discípulos espalhados pelo mundo. Por isso que cada um de nós deve pregar a palavra de Deus para os nossos colegas, para os nossos amigos e incentivar aqueles que pregam a palavra de Deus no mundo afora. Fazer missões, pregar o Evangelho é o nosso dever. Desde a infância, nós somos chamados para anunciar as boas novas, o Evangelho. Nós vamos louvar a Deus com o cântico Missionáriozinho. Vamos lá. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minhas férias, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha rua, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Bom, crianças, nós vamos dar continuidade à nossa história e hoje nós vamos descobrir: será que Deus colocou dinheiro naquele pote em que Samuelito estava juntando dinheiro para ir para a escola? O que será que Deus fez? Hoje, o nosso amigo Juninho não pôde vir, mas ele vai assistir da casa dele e a semana que vem ele vai estar aqui conosco. Samuelito estava muito feliz que o pai dele estava em casa e ele conversava com sua mãe dizendo: Mamacita, eu estou orando para que eu possa ir para a escola. E quando Deus ouvir minha oração e responder, o papacito, vai saber que a missionária fala a verdade e que aquilo que ela fala é a palavra de Deus. E ele também vai crer na história. Mas a mãe de Samuelito olhava para ele, ficava com muita pena dele. Ela achava que ele estava acreditando em coisas que não aconteceriam. E ela dizia: Mas como, meu Nino, você acha que Deus vai colocar dinheiro no pote para que você possa ir para a escola? Samuelito dizia: Não sei, mamacita, mas eu sei que Deus pode ouvir a nossa oração e pode atender nossa oração. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. E a mãe dele pensava: pobre menino, ele vai ficar tão desapontado. Cada dia que passava, o pai de Samuelito estava se sentindo mais forte e mais disposto. Logo, ele ia conseguir voltar a trabalhar para ajudar a família dele.
Samuelito, todos os dias, ia para aquele ponto de ônibus engraxar os sapatos. E aí, no sábado, no domingo, ele ia junto com sua irmãzinha Carmesita vender os lagartos. Às vezes ele não conseguia vender todos os lagartos, então ele levava para casa e a mamacita dele preparava os lagartos e fazia uma comida bem gostosa e bem diferente com aqueles lagartos. Todos os dias Samuelito também orava, e a oração dele sempre era pedindo a Deus para que ele pudesse ir para a escola e pedindo a Deus para que o pai dele quisesse ouvir a história do livro Sem Palavras, ouvir sobre o Evangelho e sobre quem é Jesus. Entretanto, o pai de Samuelito não queria nem saber daquela história que a missionária havia contado para eles. E ele dizia assim: vocês acham que nós temos poucos problemas? Nós temos muitos problemas, eu não quero ouvir essa história. E a culpa é de vocês que ficam dando ouvidos para essa história. Eu não quero nem saber. Todos os dias a família de Samuelito esperava a missionária voltar. Mas ela não estava aparecendo por lá, já fazia um tempo que ela não ia na casa de Samuelito. Todos os dias, quando o pai dele saía para trabalhar, eles oravam. Eles se ajoelhavam, oravam, Carmesita também orava e Samuelito pedia muito a Deus para ir para a escola. E ele dizia assim: mamacita, quando Deus fizer um milagre e o meu pai vê o que Deus fez, ele vai querer ouvir aquela história e ele vai acreditar naquilo que a missionária contou para nós sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Mas a mãe de Samuelito dizia: Samuelito, eu acho que nós não vamos conseguir te enviar para a escola. Você já está ficando grande para ir para a escola e não tem mais idade. E vai chegar um momento que você já vai estar grande demais e não vai poder frequentar a escola. Havia mais uma pessoa para quem Samuelito estava pregando a palavra de Deus. Para quem será que Samuelito queria pregar a palavra de Deus? O que vocês acham? Ele queria pregar para o amigo cego dele, que ficava lá no ponto de ônibus com ele, que ficava tocando a violinha dele lá. Então, Samuelito insistia e pedia para contar aquela história, mas o cego não queria ouvir. Só que como Samuelito era muito bom para aquele homem cego, muitas vezes ele dava até um dinheirinho, uma esmola para ajudar, e em respeito a Samuelito, ele decidiu ouvir a história. Quando Samuelito contou para ele, ele começou a pensar nas coisas de Deus, e ele pensava: será que um dia eu vou poder estar no céu com o Senhor e eu poderei ver todas as coisas e desfrutar da presença de Deus? Então, ele pensava, muitas vezes quando ele estava debaixo do sombreiro, que é esse chapéu mexicano, com os olhos fechados, Samuelito achava que ele estava dormindo, mas na verdade ele estava pensando nas coisas que Samuelito tinha falado para ele. Então, ele pedia para Samuelito contar a história de novo. E Samuelito contava e falava assim para ele: o Senhor não consegue ver as cores que estão no livro. Para ouvir essa história, você precisa confiar em mim. Da mesma forma como você confia em mim, você também pode confiar em Deus. Você não vê Deus, mas Deus está cuidando de você. E Deus fala sobre os nossos pecados, que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos confessar e crer em Jesus como o único Salvador. E o cego ficava pensando, e ele pensava assim: mas Deus não vai querer um homem mau como eu. Eu sou muito pecador. Deus não vai querer me salvar, Deus não vai me perdoar. E Samuelito contava de novo a história para ele. E o coração daquele homem foi sendo transformado por Deus. Ele foi se arrependendo dos seus pecados e a história diz que ele nasceu de novo. Ou seja, ele passou a ser um servo de Deus. Ele creu no Senhor Jesus como Salvador e agora ele era um servo do Senhor. Ele foi perdoado por Deus. Mais do que nunca agora Samuelito orava pela salvação do seu pai. Certo dia, ele estava ali com o cego, esperando para engraxar sapatos, e chegou várias pessoas, vários homens, como parecendo que ia ficar naquela vila. Pessoas desconhecidas.
E eles estavam conversando e escutaram esses homens falar com pessoas da vila assim: nós precisamos de ajuda, será que todo mundo vai querer ajudar? E um homem dizia: claro, Senhor, nós vamos ajudar sim, nós precisamos. Então esses homens estavam indo para uma pensão, onde eles iam se hospedar e ali eles iam se alimentar também. E aí o cego até parou de tocar o violão para começar a ouvir o que aquelas pessoas estavam falando. E Samuelito também. E aqueles homens conversavam entre si, e Samuelito deu um pulo e falou assim para o cego: você ouviu? Você ouviu o que eles estão falando? É isso mesmo? O que será que aqueles homens estavam falando que Samuelito ficou tão animado? Isso nós vamos descobrir na semana que vem. Bom, crianças, com essa história de hoje nós vamos aprender 2 lições. A primeira é que nós precisamos orar. A oração, ela faz com que nós fiquemos mais perto de Deus, nos aproximemos de Deus, e ela ajuda a gente a confiar mais em Deus. Então, nós precisamos falar para Deus das nossas necessidades, daquilo que nós queremos. Nós podemos pedir a Deus aquilo que nós queremos. Isso não quer dizer que Deus sempre nos dá o que nós queremos. Deus nos dá aquilo que é melhor para nós, aquilo que é a vontade dele, porque a nossa vontade muitas vezes não é boa. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, é porque Deus está cuidando de nós. Mas muitas vezes Deus responde às nossas orações e nos dá aquilo que nós pedimos também. A oração, ela não é só para fazer pedidos para Deus. A oração é muito importante e nós precisamos confessar os nossos pecados, pedir perdão por eles. Precisamos louvar a Deus e exaltar o nome de Deus nas nossas orações, agradecer pelas coisas que Deus faz por nós todos os dias e também podemos fazer nossos pedidos de oração. Pedir pelas pessoas que estão doentes, enfermas, para que Deus cuide delas, pedir para que Deus cuide da nossa família, pedir para Deus o alimento de cada dia e etc. Muitas outras coisas. Assim como Samuelito, nós também devemos orar todos os dias. Nós precisamos estar perto de Deus todos os dias. Assim como nós ficamos perto das pessoas que nós amamos. Nós amamos nossa família, nós conversamos com nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos todos os dias. Assim devemos fazer com Deus. Todos os dias precisamos nos aproximar de Deus. A segunda lição que nós aprendemos é que o Evangelho, a palavra de Deus e a salvação são coisas muito preciosas para a gente guardar só para a gente. Nós precisamos falar dessas coisas para as pessoas que não conhecem a Jesus. Então, assim como Samuelito falou para o amigo cego dele, falou para a mãe dele e quer falar para o pai dele, nós precisamos falar para as pessoas que nós amamos, orar pela salvação daquelas pessoas da nossa família que ainda não são servas de Deus, que não creem no Senhor Jesus. Nós precisamos orar e falar da palavra de Deus para os nossos amigos da escola, para as pessoas que não conhecem a Deus. Então, essa semana nós aprendemos 2 coisas: que precisamos orar todos os dias e confiar em Deus, e que precisamos pregar a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem, as pessoas que não creem em Jesus como Salvador. Graças a Deus pela palavra dele, que o Senhor nos ajude a obedecer a sua palavra, buscá-lo em oração e também falar dele para outras pessoas. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos, Pai, pedir que o Senhor cuide de nós e que cada criança que serve ao Senhor seja um instrumento teu para levar a palavra do Senhor para outras pessoas, crescendo nos teus caminhos como pessoas que levam o Evangelho, assim como muitos missionários, assim como o Samuelito tem aprendido nessa história. Assim, Senhor, nós oramos, pedindo que o Senhor cuide de cada criança, nos livre do Covid-19 e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus.
Amém. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Então é isso, pessoal. Nos encontramos de novo na semana que vem. Tchau. Que bênção. Agradecemos ao nosso irmão Diego e à irmã Ana Carla pela disposição em ensinar as nossas crianças. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E assim, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma escola dominical. Gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade de realizar essa programação, que tem sido muito edificante. Lembrando que logo mais às 19 horas teremos nosso programa com o pastor Rafael. Que Deus abençoe a cada um e nos dê uma semana debaixo do seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua